Então, a distribuição de Poisson. Essa distribuição de Poisson, ela se difere da distribuição binomial, porque a variável aleatória, ou seja, aquilo que nós estamos contando, é uma variável discreta. Mas a análise está sendo feita sobre um espaço ou tempo, que é uma variável contínua. Como nesse caso aqui, do exercício 3 da lista complementar. Um departamento recebe 8 chamadas por hora. Eu estou contando o número de chamadas, mas eu estou observando isso ao longo do tempo, e o tempo é uma variável contínua. Qual a probabilidade de que, em uma hora, ocorram 3 chamadas? Então, a probabilidade, minha variável aleatória está contando o número de chamadas, seja igual a 3. Em uma hora ocorram 3 chamadas. A fórmula da distribuição de Poisson é dada por E elevado, número de Euler a mi, vezes mi elevado a k, onde mi é a média, sobre k fatorial. Esta média ela é calculada de acordo com o coeficiente de proporcionalidade vezes o tempo ou o espaço que está sendo analisado. No nosso caso, o tempo. Qual é o nosso coeficiente de proporcionalidade nesse exercício? 8 chamadas por hora. Nós temos, então, 8 chamadas em uma hora. Vezes o tempo em que nós queremos fazer este cálculo aqui. Neste caso, é qual a probabilidade que ocorra em uma hora 3 chamadas. Então, nosso tempo aqui no item A é uma hora. Simplificando, ficamos que a média, para este caso, permanece 8 chamadas. Então, a nossa média é igual a 8. Substituindo aqueles valores nessa fórmula, nós temos aqui x igual a 3, e elevado a menos mi, que é a média, nossa média é 8, vezes a média, que é mi, 8, elevado a k, o nosso k nesse caso é 3, sobre k fatorial, sobre 3 fatorial. Este cálculo aqui também nós vamos precisar usar a calculadora, e na menos 8, utilizando a calculadora, vai dar 0,00335 vezes 8 elevado ao cubo, 512, sobre 3 fatorial, que é 6. Resolvendo aqui esse cálculo, nós vamos obter 0,0286. Arredondando para 4 casas, aqui fica 86. Sempre que vocês tiverem vários zeros aqui após a vírgula, procurem colocar pelo menos 2 casas significativas. O que seriam 2 casas significativas? 2 valores diferentes de zero. Coloquei mais um aqui para evitar muitos arredondamentos. No final, vocês podem deixar com 4 casas. Então, a probabilidade de que ocorra em uma hora exatamente 3 chamadas é de 0,0286, praticamente 3%. Então, o item B. Qual a probabilidade de que em 30 minutos ocorra pelo menos 2 chamadas? 30 minutos. A nossa coeficiente de proporcionalidade, o nosso lambda, era 8 chamadas em uma hora, por hora. Então, nós precisamos recalcular aqui a nossa média, porque o nosso tempo, o nosso T, mudou. Ele passou a ser 30 minutos. Então, a média, para esse caso aqui, lambda vezes T, vai ser 8 chamadas. Como o nosso tempo está em minutos, eu vou passar aqui também 1 hora para minutos. Então, 60 minutos. Vezes o tempo que eu quero observar. Eu quero calcular em 30 minutos. Então, meu T passa a ser 30 minutos. Simplificando aqui, 30 por 60 vai dar 2, 8 dividido por 2, 4. Então, a nossa média passa a ser 4 chamadas. Em 30 minutos, esse departamento recebe, em média, 4 chamadas. Agora, nós queremos calcular a probabilidade de que ocorra pelo menos 2 chamadas nesses 30 minutos. Pelo menos 2 chamadas, como a gente já fez anteriormente lá na distribuição binomial, pelo menos 2. É 2 ou 3
ou 4, ou 5, e aí vai ao infinito. Porque a distribuição de Poisson não tem um número total de tentativas. Tá? Não tem como a gente contar as falhas. Eu não posso contar o número de chamadas que deixaram de ocorrer. Então, eu não tenho como fazer esse cálculo para valores maiores. O que é a probabilidade de x ser no mínimo 2, no mínimo 2 chamadas? É a probabilidade do x ser maior e igual a 2. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, que uma reta, o que pode acontecer é não receber nenhuma chamada, ou uma, ou duas, ou 3, ou 4 e ao infinito. No mínimo 2 é 2 ou mais. Então, aqui nós temos a probabilidade do x ser maior ou igual a 2. Nesse caso aqui, o que sobrou? Sobrou o que eu não quero calcular. O que é isso? É a probabilidade do número de chamadas ser menor do que 2. Se eu somar essas duas probabilidades, a soma das probabilidades é sempre igual a 1. Então, daqui eu posso tirar que a probabilidade de receber no mínimo 2 chamadas é igual a 1 menos a probabilidade de receber menos do que 2 chamadas. Então, eu vou resolver esse exercício pelo complementar. Ou seja, eu vou calcular o que não me interessa, que é 0 ou 1, e vou subtrair esse valor de 1. O que sobrar é a probabilidade de 2 ou mais, que eu não tenho como calcular, porque eu não tenho o número total de tentativas. Ok? Então, x maior ou igual a 2 vai ser 1 menos a probabilidade do x ser menor do que 2. Quem é menor do que 2? Nenhuma chamada, x igual a 0, ou receber apenas uma chamada, que é x igual a 1. E agora vamos substituir na fórmula 1 por 1. Vou fazer aqui nesse cantinho. X igual a 0. E, na menos mi, no nosso caso, a nossa média, que nós recalculamos para 30 minutos é 4, vezes a média, que é 4, elevado a k, que é 0. Sobre k fatorial, nosso k, nesse caso, é 0. E, na menos 4, nós vamos usar a calculadora também para fazer esse cálculo, vai dar 0,0183. Como 4 elevado a 0, qualquer número elevado ao expoente 0 é igual a 1, e 0 fatorial também é 1, essa aqui já é a nossa resposta para x igual a 0, ou seja, a probabilidade de não receber nenhuma chamada. Falta calcular a probabilidade do número de chamadas, o número de chamadas ser igual a 1. Substituindo na fórmula de novo, e na menos 4, vezes 4 elevado a 1 sobre 1 fatorial. E na menos 4, nós já calculamos, é 0,0183 vezes 4 elevado ao expoente 1 é igual a 4, 1 fatorial é 1. Então, nós temos 4 vezes esse valor, utilizando a calculadora, chegamos que é 0,0733. Arredondando para 4 casas. Então, agora que nós já temos x igual a 0 e x igual a 1, basta substituir lá na fórmula. Então, 1 menos probabilidade de x igual a 0, 0,0183, mais a probabilidade de x igual a 1, que é 0,0733. Somando esses dois valores, nós vamos obter 0,0916 subtraindo de 1, resultado final 0,9084. Então, a probabilidade de receber, no mínimo, 2 chamadas num período de 30 minutos é de 0,9084. Essa é a nossa resposta final. Então, no item C, nós vamos calcular a probabilidade de que em 15 minutos não ocorra nenhuma chamada. Nenhuma chamada significa que a probabilidade
do x, que é o número de chamadas, ser igual a 0. Como aqui mudou novamente, o nosso tempo passou a ser 15 minutos, nós vamos recalcular a média. 8 chamadas sobre 60 minutos, que é 1 hora, passado para minutos, para acompanhar a unidade de medida do tempo. O tempo que nós estamos observando agora é 15 minutos. Então, simplificando aqui, nós vamos ter que a média é igual a 2 chamadas. Voltando ali para a forma, probabilidade de x ser igual a 0, nós vamos ter e elevado a menos mi, a nossa média recalculada é 2, vezes a média, que é 2, elevado a k, nosso k é 0, sobre 0 fatorial. E na menos 2, utilizando a calculadora, nós vamos obter 0,1353. Como 2 na 0 é igual a 1 e 0 fatorial também é igual a 1, nós já temos aqui a resposta, então, que a probabilidade de não receber nenhuma chamada num período de 15 minutos é 0,1353.